Irmãos e irmãs em Cristo, muito boa noite, a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da nossa Associação Espírita Humberto de Campos. É sempre uma satisfação renovada poder conversar com todos. Hoje vamos falar sobre uma mulher excepcional, uma religiosa infatigável, uma mística contemplativa, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, escritora e filósofa genial e fecunda. Foi canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV e era uma vigorosa médium estática. Teresa Sanches de Cepeda e Arrumada nasceu em 28 de março de 1515 na cidade de Gotarrendura, na província de Ávila, na Espanha, e morreu no dia 4 de outubro, o dia de São Francisco, outro médium estático, do ano de 1582, aos 67 anos de idade, na cidade de Alba de Tormes, na Salamanca, também Espanha, claro. Ela foi uma bela e vaidosa, jovem de família abastada. Numa sociedade analfabeta, seus pais induziram nela, desde muito cedo, o gosto pela leitura. Ela foi uma leitora voraz dos livros religiosos, a vida dos santos, os evangelhos, e adorava os romances de cavalaria da época. Foi o que despertou nela esse seu espírito inquieto que vai conduzi-la pela sua vida fora. Tanto que ela e seu irmão, ela tinha um irmão um pouco mais novo que ela, uns 2 anos, quando ela contava aí com seus 12 anos de idade, resolveram que eles deveriam morrer como mártires para ganhar o paraíso. Então queriam ir para o campo de batalha e enfrentar os mouros, os árabes, os sarracenos, que ainda habitavam a Península Ibérica, para ganhar o paraíso em combate. E saem de casa. E quando eles atravessam o portão da propriedade, o seu tio, que volta de viagem, apanha os dois e leva para dentro de casa. E acaba-se aí as aventuras bélicas e beligerantes de Teresa. Mas ela tornou-se escritora. Entendam o que é, entendam o quadro. No início do século XVI, uma mulher que lia, e sobretudo uma mulher que lia e escrevia. Isso era um escândalo, não é? Entre os seus escritos mais famosos, os mais importantes, nós temos o Livro da Vida, que é uma sua biografia até os 52 anos de idade, que foi encomendada pelo seu padre capelão, seu padre confessor da época, para que ela contasse para as suas freiras, para as suas irmãs da clausura, um pouco da sua vida e da sua experiência estática. Depois ela escreve O Caminho da Perfeição, este sim um livro de educação, de pedagogia, de filosofia e de teologia para a educação das monjas do Carmelo. O Livro das Fundações, que é um livro de história, praticamente, ele narra a história da fundação dos diversos conventos que ela vai fundar ali pela Europa. E depois, a sua grande obra-prima, que são As Moradas do Castelo Interior, um livro filosófico e teológico sobre a elevação do espírito e o encontro de Deus e com Deus, através da oração. Esses livros fazem parte da literatura renascentista espanhola. Ela ficou conhecida como Santa Teresa de Ávila, ou Teresa de Jesus, uma das loucas de Deus. Quando se tornou inquieta demais, desiludida da futilidade da vida, que ela chama de um pecado, por volta dos 17 anos, ela deixa a vida na família nobre, contra a vontade do pai, naturalmente, que queria vê-la casada.
e o que ela absolutamente abominava e não tinha a menor vontade de praticar. O seu pai a queria casada com um jovem rico, proprietário de terras, que pudesse juntar as terras das duas famílias, que ela tivesse filhos, enfim, que conduzisse a casa, etc. A sua mãe havia morrido por volta dos 14 anos de idade dela, e ela opta, então, pela radicalidade da vida monástica, e ela ingressa no convento carmelita de Encarnación, na cidade de Ávila. Além disso, ela via com muito desagrado a vida em que viviam as mulheres, as condições em que viviam as mulheres casadas que viviam à sua volta. Ela não gostava de ver aquela submissão à ignorância, enfim, estar sujeita aos mandos e desmandos do patriarcado. Ela não aceitava, ela não tolerava isso. Ela abominava. Ela própria, ela vai confessar que aquilo que a levou, no primeiro momento, para a vida monástica, para a vida eclesiástica, foi mais o temor do que o amor. Mas os seus biógrafos dizem que, na verdade, Teresa optou por confrontar os desejos materiais e carnais em si mesma, deixando aflorar apenas no seu espírito esta feminilidade insubmissa, enfrentando qualquer tipo de submissão aos padrões patriarcais e hierárquicos, libertando-se desse jugo, desse controle, notadamente, do masculino. Ela vai sofrer muito com isso na vida eclesiástica. Por volta de 1562, ela recebe de Roma a autorização para proceder à reforma do Carmelo, da Ordem do Carmelo. E isso ela une-se a algumas pessoas, seus amigos, notadamente o seu diretor espiritual, o seu mentor, que é o frade franciscano Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara. E vai fundar o convento de São José da Ordem das Carmelitas Descalças. Aí uma curiosidade sobre isso. Esse culto que hoje se tem de São José, esse São José operário, São José de Nazaré, pai de Jesus, deve-se justamente a ela. Foi ela que iniciou esse culto na igreja a São José, porque ela atribui a ele o milagre da cura de um processo enfermo que ela teve durante muitos anos, uma paralisia. Era agora, então, aos 47 anos, a Madre Teresa. E pelo seu espírito rebelde, se sabe que ela foi uma das primeiras feministas. Teresa exortou as suas companheiras de clausura a acreditarem nas suas próprias capacidades de oração e de acesso a Deus. Dando mostras aí já desse seu feminismo, ela assim coloca no livro Caminho da Perfeição: se alguém lhes disser que a oração é perigosa, considerem essa pessoa o verdadeiro perigo e fujam dela. Às vezes, ela era sarcástica, provocativa e de uma ironia inteligente. E a gente sabe que são poucas as pessoas que conseguem perceber a ironia inteligente e o sarcasmo no meio de uma fala, no meio de uma escrita. Ela, por exemplo, fala nas Moradas do Castelo Interior sobre duas virtudes que ela considera essenciais ao verdadeiro cristão. Ela coloca: ser um exemplo de temor a Deus e um espelho para a humildade. Não seria tempo perdido, irmãs, o que gastasseis em ler e eu em escrever tudo isso, para termos essas duas coisas que, e aqui vem a ironia, os letrados e os entendidos sabem perfeitamente, mas a nossa lerdeza de mulheres ainda tem necessidade. Vejam isso. Aprendendo, sim, por si própria, a dominar-se e a elevar-se a Deus, a quem ela chama de o esposo ideal, quando ela cai em transe estático, ela o alcança. Mas o êxtase que a purifica e que a eleva, a isola.
ela acaba por se fazer diferente. E os homens, e aqui eu não falo dos homens sexo masculino, mas homens, humanidade, nunca sabe o que pensar dessas pessoas estranhas a quem acabam de chamar de santas. O transe mediúnico a aniquila. Ela passa horas em sofrimento físico, suando, falando como louca, agita-se. Seu corpo é apenas uma âncora que aprende ainda ao mundo físico. Às vezes, ela cai em letargia profunda, parece que está morta. Ela, nesse instante, habita a morada sublime dos espíritos e não quer voltar. Seu retorno ao corpo é doloroso. Ela fica exausta, mas ainda agitada, ela consegue reunir as irmãs ao seu redor e lhes conta aquilo que aconteceu, e lhes conta aquilo que viu. É Jesus que ela visita. É Jesus quem lhe aparece. E ela fica radiantemente feliz. No mundo de sofrimento, ela conhece a felicidade que a aguarda no mundo superior. Ela, no livro da vida, ela descreve com detalhes uma passagem em que, pela primeira vez no êxtase, ela ficou imóvel absolutamente e foi dada como morta e velada. E abriram a sepultura para ela. Ela só não foi depositada na sepultura e morta, viva, porque seu pai, querendo ainda ficar mais um tempo com a filha, querendo chorar o corpo da filha, esperando que viessem parentes distantes, coisa que nós conhecemos em qualquer funeral, não permitiu que ela fosse enterrada. Ao final de 4 dias, ela desperta do êxtase, delirando, falando convulsionada, e por 2 anos seguidos ela não pôde mais andar. Ela estava paralítica, mas a sua expressão era de felicidade. Depois de alguns anos no êxtase, o seu confessor consultou outros 5 mestres teólogos e todos disseram que os fenômenos espirituais de Teresa eram atos do demônio. Parece que o demônio tinha livre acesso naquele tempo. Ele andava livremente por conventos e por igrejas, né? Porque tudo a responsabilidade era do demônio. Ela foi proibida de orar, proibida de comungar, proibida de participar da missa, e vejam isso, ela foi proibida de ficar só. Tudo para que ela não se excitasse, para que ela não entrasse em contato com o maligno, e isto para não ofender a Deus. Passou-se algum tempo, 1 ano, quase 2 anos, mas ela tinha ligações muito fortes dentro da igreja, muito poderosas. E, por fim, o seu amigo, que também é estático, o monge franciscano Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, consultado, julgou e decidiu que as luzes e as vozes de Teresa eram de Deus. E ela retornou à sua atividade e ao repouso da sua alma, e em 5 meses, no ano de junho de 1577, no mês de junho a novembro, de uma tirada só, ela escreveu a sua obra-prima, As Moradas do Castelo Interior. Ela foi proclamada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Até hoje, nesses 1.700 anos de Igreja, apenas existem 36 doutores da Igreja Universal pelo seu notório saber e pela sua colaboração na teologia e na filosofia da religião cristã. Entre esses 36, somente 4 são mulheres, entre todas as mulheres consideradas santas da Igreja. Do século XIV, a filósofa Catarina de Siena, Teresinha de Lisieux, que é mais conhecida por Teresinha de Jesus, também da ordem das Carmelitas Descalças, mas aqui no século XIX. A Hildegarda de Bingen, que é uma mística alemã também, estática e contemplativa do século XI, e a nossa Teresa de Ávila. Mas
a louca de Deus. Por que louca? O que é a loucura e o que é a lucidez? Será a lucidez perder a razão? Será o ato de estar inserido na sociedade, aceitando as regras dessa sociedade? Será isso o normal? O não perder essa razão, a lucidez não perder essa razão? Será a loucura, a desrazão, será o ato de não se enquadrar nos ditames e nas regras da sociedade? Será isso que é o anormal? A loucura pode ser entendida de diversas maneiras. Filosoficamente, ela pode ser vista como uma perda da consciência de si mesmo, o desconhecimento da sua própria existência e do seu lugar no mundo. Na medicina, a loucura pode ser vista como uma doença, um estado mental decorrente de uma alteração patológica do órgão cerebral. Com relação a isso, eu recomendo muito a leitura do livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Não é uma obra psicográfica, é uma obra escrita pelo próprio punho dele, quando estava encarnado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como médico e deputado federal. Recomendo a leitura. A Loucura sob Novo Prisma. Sociologicamente, a loucura pode ser vista como um desequilíbrio ou desvio sociológico, ou não se enquadrar em relação às normas sociais. E ainda, eu acho que na psicologia, psicologicamente, a loucura pode ser vista como uma fuga ou como uma evitação dos seus compromissos. Michel Foucault tem um livro muito interessante a respeito, que é A História da Loucura na Idade Clássica, e ele ressalta o aspecto do desvio social. Ele assim coloca: a loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. A loucura só existe em uma sociedade. E ela não existe fora das normas da sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa que a excluem ou capturam. Com relação a isso, eu recomendo também Machado de Assis, O Alienista. Não deixem de ler. Vai de encontro à ideia de Michel Foucault. Aliás, Michel Foucault vai de encontro à ideia de Machado, que Machado escreveu primeiro. Antonin Artaud é um poeta anarquista francês, um dramaturgo. Ele coloca assim, que o louco é um homem que preferiu enlouquecer. Em vez de trair uma certa ideia superior de honra humana, eis porque a sociedade o condenou ao estrangulamento nos seus manicômios. Pois o louco é aquele que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades insuportáveis. O louco, para mim, é o inocente que tem a coragem de gritar que o rei está nu. Na Grécia antiga, a loucura era vista pelos filósofos como um processo de maniqué. Maniqué, está aí, maníaco, manicômio, megalomaníaco, para identificar aquele que era o delirante divinatório, que vivia isolado no alto das montanhas, no fundo dos templos. Era um oráculo, como a pitonisa, enfim, que transmitia as verdades divinas, e às vezes os reis iam buscar o seu aconselhamento e não gostavam do que ouviam. Na maioria das vezes eram verdades muito incômodas. O louco era o portador dessa desrazão que o afastava da sociedade, mantendo a distância entre ele, o louco, que era o sagrado, e o restante, que era o profano, o que é terreno, o que é comum, o que é igual. Essa é a loucura de Teresa. A loucura do sagrado que o profano não consegue compreender. Essa loucura foi característica de um movimento intelectual do qual Teresa faz parte, e espiritual no século XVI, que é conhecido como a mística espanhola. Um tempo muito rico nessas manifestações de natureza mediúnica, naturalmente tratadas pela Igreja como loucura ou como manifestação do demônio. Veja-se que no século XVI e século XVII são considerados, de uma forma geral, como os séculos de ascensão da reforma
protestante e da ciência e da filosofia modernas. Entretanto, lá embaixo, no sul da Europa, notadamente, especificamente na Espanha, um outro tipo de experiência intelectual está acontecendo, que é chamado de a mística católica. E entre os seus expoentes nós temos João da Cruz, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara e Teresa de Ávila. E torna-se esta obra como obra da Contra-Reforma, e, portanto, ela era tolerada pela Inquisição e tolerada por Roma. A mística provém, a palavra não é mística, provém de mistério, cujo sentido mais remoto ainda é drama, uma ação dramática. Refere-se a um tipo de experiência direta com o divino por meio das práticas de devoção, como a oração e como a meditação. No êxtase, existe a relação entre a vida e a morte. O amor a este mundo e a rejeição a esse mundo. Há uma luta de sentimentos desencontrados e ilógicos. Morro de não morrer, escreve Teresa. Ela tem a ânsia de voltar para esse mundo e o não querer voltar para esse mundo. Tudo é muito simples e muito intenso na experiência mística de Teresa. Nos seus escritos ela revela as suas convicções místicas, como a humildade, a felicidade, que ela chama de o amor, a comunicação com o divino através da prece e a presença de Deus no seu êxtase. Ela afirma: Deus habita a morada do castelo anterior, que é a nossa alma, e a porta para o castelo é a oração. Ela vai descrever essa presença de Deus em termos da teologia da época, afirmando que Deus está em todas as coisas por presença, por potência e por essência. Nós já vimos isso, nós conhecemos isso. Nós espíritas conhecemos. É o mesmo que Kardec vai ensinar 3 séculos depois, na Gênese, no seu capítulo sobre Deus. E sobre a providência divina ele diz: enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo, na sua carta, na primeira carta de João. Ao mesmo tempo, Deus é hospitalidade para Teresa. Ela está dentro dele e, pelo amor, nele permanece. E deseja ficar e deseja permanecer com este seu esposo ideal. Mas ela não quer voltar a essa realidade, mas precisa voltar a essa realidade. Morro de não morrer, como ela diz. Portanto, assim como Santo Agostinho e a sua mãe, Santa Mônica, como Joana d'Arc, Francisco de Assis, João da Cruz, Antônio de Pádua, Teresa de Ávila é uma estática contemplativa. Mas esse êxtase, o que é, então, afinal? No Livro dos Espíritos, no item da emancipação da alma, no capítulo 8º, nós temos o êxtase, na questão 439, em que Kardec pergunta: que diferença há entre êxtase e o sonambulismo? E a resposta é: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. E continua. Na 440, para entendermos esses mundos superiores que são vistos pelo estático. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E os espíritos colocam assim: vê esses mundos e compreende a felicidade daqueles que habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. São, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão purificados. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda por aqui, por esse
mundo espírita ao nosso redor. E no êxtase, ao contrário, ele penetra nos mundos superiores, vê e fala com os espíritos superiores, sem que ele possa ultrapassar os limites da sua própria evolução. Por isso, o retorno é doloroso, porque a realidade física é muito diferente da experiência estática. Teresa deixa para nós um pensamento que tem muita importância, principalmente relativamente às coisas da teologia que nós acabamos por conhecer. Ela fala muito de humildade, ela fala de amor e ela fala de oração. Mas ela ressalta muito a importância do autoconhecimento para o crescimento da vida espiritual, assim como o seu grande mestre estático, que é Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, usando aquela frase que está no frontão do templo da ilha de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Mas o padrão referencial comparativo de Teresa é muito elevado. O padrão dela é o Cristo. Ela coloca assim: jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procurarmos conhecer a Jesus. Olhando a sua grandeza, percebemos a nossa baixeza. Observando a sua pureza, vemos a nossa sujeira. Considerando a sua humildade, constatamos como estamos longe de ser humildes. É ele o modelo que devemos seguir. Kardec diz a mesma coisa. Em comentário seu à questão 625 no Livro dos Espíritos. Ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Teresa renova nos seus seguidores a mensagem do Cristo pela oração ao Pai. Mas uma oração não feita de fórmulas e liturgias, apenas um íntimo diálogo, diz ela, de amor, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Isso, as moradas do castelo interior. A prece é um apelo, não é? Que nos permite entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, a fim de receber o auxílio, a fim de receber proteção, a fim de podermos louvar e de agradecer. É o que nos diz Kardec, o que os espíritos nos dizem na questão sobre a prece na lei de adoração. Qual o caráter geral da prece? Questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. E as três coisas que podemos propor-nos por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele coloca assim: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. É a concentração inicial, a prece é a concentração inicial e natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, antes de se construir qualquer coisa, antes de se inventar qualquer coisa, antes de se produzir qualquer coisa, antes de se iniciar qualquer jornada, qualquer coisa, a prece é sempre essa chave natural de concentração e de ligação. Para Teresa, assim como para outros tantos místicos, o autoconhecimento é essa chave da humildade, que é a porta para a caridade, que a devoção e a prece são a chave para a comunhão com Deus. Uma humildade verdadeira amplia o coração, diz ela. A humildade como ponto de partida para aceitarmos a nós mesmos e a Jesus, que assumiu a nossa humanidade quando encarnado entre nós, e que nos educa a acolher também a humanidade do outro. Quanto mais adiantados estivermos no amor ao próximo, tanto mais próximos estaremos do amor de Deus. Ela nos deixou um poema com o qual eu desejo encerrar o nosso encontro. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança.
Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus, Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável. Tudo passa. Assim é que Teresa, essa pequena grande mulher que nós conhecemos um pouco hoje, de uma religiosidade profunda e cativante, foi precursora de muito do pensamento religioso e filosófico que encontramos hoje, mesmo na nossa doutrina espírita. Quando ela despertava do seu transe místico, ela repetia às suas monjas ao seu redor. Ela dizia: não há felicidade nesse mundo. Não há felicidade nesse mundo. Um conceito bem conhecido por nós, espíritas, nestes 5 séculos depois. A paz seja com todos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.